Você está no Professor Alexandre Santos Podcast, onde a gente não foge da polêmica, a gente debate, encontra a solução. Seja muito bem-vindo ao Professor Alexandre Santos Podcast, 6º episódio, hoje para mim um episódio mega especial. Vou contar para vocês já na chegada, viu? Uma pessoa que me inspira, uma mega referência para mim na comunicação, no rádio, no entretenimento, no jornalismo. Então hoje um programa super especial, recebendo aqui Júnior Moreira. Eu brinco sempre, eu falo nos bastidores, meu ídolo. Oh, meu Deus. Realmente é um ídolo na comunicação. Seja muito bem-vindo, viu, Júnior? Obrigado, professor, obrigado. Mas com essa apresentação toda eu comecei a ficar sem graça já. Já estou quebrando o protocolo aqui, né? Quebrando o protocolo. É um prazer estar aqui, vamos conversar bastante. Fico feliz, né? Do meu lado aqui, o meu co-host, sempre parceiro, Filipão, doutor Felipe Bastos, o advogado e piloto de avião. E aí, Filipão, beleza? Como é que tá, Alexandre? Fico muito feliz em fazer parte dessa bancada hoje com um peso tremendo com o Júnior Moreira, que é nosso... Com mais de 100 quilos mesmo. Eu senti que ele não ia perder. Ele não ia perder essa deixa. Mas é um peso jornalístico. Peso jornalístico. É um radialista exemplar, uma pessoa que conheço e respeito muito aqui, e tudo que eu aprendi com o Alexandre, também aprendi com o Júnior, né? Então, obrigado, assim, prazer estar aqui, viu? Que orgulho poder fazer parte dessa bancada. E depois hoje. que eu fiquei sabendo que você pilota avião, eu fiquei mais fã ainda. Eu sou apaixonado com aviação, gente. Não, e o pior é que até hoje ele não levou a gente para dar um rolê no avião dele de graça, sabe? Tá difícil passear de carona de avião, viu? Deixa eu só explicar. Não é cerveja não, tá, gente? É água. Deu uma polêmica danada com o Bonner uma vez nas eleições, você lembra que ele abriu? É água, tá? É água. Pelo amor de Deus. Que, aliás, por falar em água, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Eu quero começar chamando aqui pra gente abrir o nosso programa a minha querida Raíssa da Implantar. Raíssa, vem cá, vamos abrir esse programa comigo, chega aí. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Pronto, tá aí, ó, já tá o QR Code na câmera, aponta aí e nunca mais terás problema com a internet, cara pálida. Aproveita aí, tá? E vai curtir a melhor internet do Brasil. Mas é só para quem tá em BH e região. Senão, você vai ter que esperar um pouquinho mais. 41410955 Implantar Telecom. Qualquer um pode ser cliente da Implantar? Eu posso ser cliente da Implantar? Ou só para empresa? Não. É para qualquer um? Todo mundo. Vou sair daqui cliente já então. Pronto. Tem uma marca lá que eu não tô dando conta dela não, mas depois eu falo. É hoje? Pronto. Agora pronto. Implantar tá na casa do Júnior. Você quer coisa melhor? Vamos embora de Implantar Telecom. Já. Pronto. Agradecer aqui o Drones Barbershop, meu amigo Jailson, daquele tapa no tupete aqui. Valeu, irmão. Um abraço, tamo junto. A Avantic Editora, que faz esses livros fantásticos aqui, a coletânea Foco em Resultados e outros mais para negócios. A Logan agência especializada em marketing para hotelaria e negócios prósperos. A Drones Car Wash, que você vai lá dar um tapa no cabelo e já aproveita e deixa o carango brilhando também para dar aquele rolezão legal. Drones Car Wash. Também a 3BF Agência Digital, marketing de qualidade, e a Aquíssima, que é a água que o Júnior abriu aqui. Tá tomando uma Aquíssima, hein? Tô, mas tá? Essa água é maravilhosa. Só que eu quero agradecer nossos amigos da Aquíssima. Olha aqui, mandaram um presentinho para mim, olha. Deixa eu ver. Eu vou até dividir o presente com vocês. Olha aqui, ó. Eu abri aqui, ó. Vou deixar vocês provarem. Tem a água que vocês estão tomando, tem a água com gás, vou colocar aqui também pra gente tomar, aguinha com gás, deixa eu aqui. Tem uma aqui, ó, que eu sei que o Júnior já provou, senhora, vai dar até briga agora, ó. Boa demais, lixia. Água gente, saborizada, lixia. Isso é bom demais, Toma. a pessoa me... daqui. Você tomando. A pessoa me apresentou essa água outro dia, e eu, gente, eu não tô... Ninguém tá me pagando pra fazer isso aqui não, tá? A pessoa me deu de presente, eu tomei um dia indo pra rádio, cara, de manhã. Eu parei o carro e eu fiz um vídeo na hora. Eu falei, que negócio delicioso. Porque é água, é lógico, só que ela tem um sabor, mas é realmente o sabor da fruta. Parecia que eu tava chupando lixia mesmo. É um negócio maravilhoso. O próximo passo, eu já dei a dica, né? Eu sou falastrão, agora você vai se ferrar.
Tem que colocar gás nisso aqui, vai ficar maravilhoso. Pensou? Felipão, tem de maçã verde e lixia, qual que você quer? Dá de lixeira. Então põe aí. Vou colocar uma de maçã verde aqui pra mim. Não era só enfeite, não era pra beber mesmo. Não, é pra beber, ué. Oxi, produto bom. Pronto, vou deixar aqui. Vou deixar de lixia aqui também. E uma outra aguinha aqui. Pronto, já tem água pra todo mundo aqui. Obrigado, Ecobeer, Aquíssima e Ecobeer. Tá aí, ó, uma delícia. E em breve nós traremos aqui um produto novo, tá? Vocês vão conhecer um produto novo da Ecobeer. Eu provei lá em São Paulo semana passada. Prepare-se, viu? Nossa, tá vindo aí uma cerveja que eu vou te contar, vai ser sucesso nacional. Low carb, pensa numa cerveja refrescante, suave, deliciosa. Enfim, tamo junto, vamos que vamos. Aproveite esse podcast. Se você curtiu, comente e também indique para os seus amigos. Hoje, como eu disse, é uma data muito especial, porque eu tenho aqui na bancada meu querido Júnior Moreira. Júnior vai contar um pouquinho da história dele, mas nós vamos passar aqui pelos nossos quadros tradicionais. Afinal de contas, a gente não pode fazer o nosso programa aqui, o nosso podcast, sem as provocações e um pouquinho de pitada de humor com as realidades do dia a dia. Começando com o nosso quadro Tá barato, tá barato. E aí, Filipão, o que tá barato hoje? Você já comentou comigo aqui antes da gente começar o programa que você passou pelo posto de gasolina e já começou a ver a diferença. O povo tava empolgado, Júnior, achando que os preços de combustível tinham caído. Deu uma caidinha, né, uns dias pra trás aí. É, mas eu tô fazendo um movimento ali de ping-pong. É, mas eu tô achando que não caiu não, tô achando que quicou. É, tipo isso. Mas só deu um kickzinho e já tá subindo. O que você viu lá, Filipão? Ah, eu vi que a gasolina aumentou. A gasolina não, o álcool aumentou de preço, você viu? O álcool subiu um tiquinho, né? Subiu um tiquinho. Subiu um tiquinho. E aí a galera que abastece no etanol porque acha que tá economizando lá no etanol, vai tomar um sustinho. Tava 4,19, 4,12 em alguns lugares. Você achou por quanto hoje? Tá 4,29 e eu já vi posto vendendo por 4,89 lá perto de casa, sabia? Tá barato, tá barato. 4,89? 4,89 o álcool. 4,89. E vieram com um papo, não sei se vocês viram isso, de que ia aumentar a porcentagem de álcool na gasolina para a gasolina baratear, né? Sim. E aí o álcool subiu, aí tem entre safra, mais procura, papapá, subiu, e aí agora eles estão colocando a culpa no aumento da gasolina no álcool que subiu. Vocês viram isso tudo? Faz sentido nenhum. Uma vez contaram pra gente que ia não deixar, a gente não precisava despachar bagagem, porque ia baratear o preço do voo também, lembra? Não? Ah, Pois contam as mentiras que a gente acredita, né? quantas vezes, Júnior, na sua história de jornalista, em rádio, quantas vezes você já ouviu falar que o combustível ia baixar por algum motivo? E quantas vezes em função do acréscimo do álcool? Porque o álcool não foi colocado uma vez, né? Eles vão, né? Já foram algumas vezes, né? Algumas vezes. Você sabe que, por exemplo, se você compra um carro importado da Europa, um carro assim, esse carro tem a vida útil do motor dele reduz bastante por conta do combustível brasileiro, exatamente por conta dessa mistura entre gasolina e álcool. Então, a própria gasolina aqui, ela é inferior, né? Ela é bem inferior. Então, quem tem carro importado, na certa que vai gastar mais na mecânica. Normalmente o pessoal vai no posto e procura aquelas gasolinas premium para os carros importados, principalmente carro esportivo. E aí o cara vai pagar mais do que o dobro na gasolina. 9 conto. 9 conto o litro. Aí é que a gente tem a referência real do quanto a gente paga no combustível. Porque esse combustível premium aqui é o combustível usual nos países de primeiro mundo, nos países, né, desenvolvidos. Falando em Avegás, né, que é a gasolina de aviação, a Podium, que é a gasolina da Petrobras, ela, dependendo se você não tiver nenhuma gasolina de aviação, ela pode servir como substituto, sabia? Por conta da pureza, da alta octanagem que ela tem, e realmente ela às vezes pode funcionar em motores de aviação. Porque o motor de aviação precisa de alta octanagem. Né? A alta octanagem. E a gasolina ela é especial, uma gasolina extremamente pura. E é caro pra caramba, porque quando houve a subida de preços aí, o preço da gasolina de aviação disparou. Agora, com essa notícia, eu vou dizer: tá barato, tá barato. Vamos abastecer o avião com gasolina do posto Petrobras Pódio e baixar o preço das passagens. Quem sabe eles conseguem baixar o preço das passagens. Podemos baixar o preço das passagens, então. Vai. Filipão trouxe a solução para a aviação brasileira. Eu gostei de saber disso. A questão é, se você estiver dentro do avião e pipu,
Atenção, senhores passageiros, o comandante informa que o avião foi abastecido com gasolina do posto da Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Quem vai querer descer? Agora, daqui para São Paulo, dependendo do voo, para no Graal, né? Boa. O que mais? Você falou que o tomate tá baratinho, né? Não, o tomate tá muito barato. Você gosta de comer uma pizza, fazer um molho de tomate em casa, uma lasanha, o tomate saiu de R$76 para R$96. Até onde eu tô sabendo aqui, o tomate deu uma subidinha de preço. 96. De 76 para 96. A saca, né? A saca não. É caixa, né? Tomate é caixa, né? É caixa, mas interessante, né? Eu sou de uma região que é produtora de tomate. E um amigo meu produz tomate e há 15 dias eu fui lá em Passatempo. Achei que você não ia falar o nome da cidade. Não, tem que falar da Grande Passatempo. Aí ele falou comigo que não ia colher o tomate, porque o preço estava baixo e ele ia gastar com a mão de obra para colher, para trazer para a Ceasa, transporte, tudo, não ia fechar a conta. Enfim, a lavoura ia acabar lá. Boa notícia para quem produz, que está subindo um pouquinho. Agora, para quem compra no dia a dia, não é tão boa notícia assim, né? Sabe que a lavoura do tomate tem muito disso? Ela tem um risco muito grande, porque você não sabe todo mundo que vai plantar. Você não tem como saber todo mundo que vai plantar. E o tomate é uma cultura, vamos dizer assim, até rápida. É rápida. Então, de repente, quando você planta, você está numa expectativa, na hora de colher o preço está lá embaixo. Mas 1 mês depois, 2 meses, o preço virou completamente. Eu lembro que eu estava em Capelinha no ano passado, nós fizemos uma campanha de prefeito lá, e tinha uma plantação, que eles falam meieiro, né, no interior, né? Sim. Você entra com a terra e a pessoa faz o cultivo, vocês dividem o resultado, né? E aí tinha um meieiro lá do candidato, que ele falou assim, quem na cidade quiser ir buscar tomate, pode ir, porque não vale a pena colher. Isso. E eu passei lá, eu fiquei horrorizado com a quantidade de tomate, uns tomates bonitos, assim, grandão, e tudo jogado pro chão afora. Os caras falam assim, não compensa. Se quiser vir buscar para levar para a escola, pode levar, mas para quem já colocou dinheiro no plantio, aquilo tudo, ele já está no prejuízo, né? Então não tem como. E às vezes a gente acha que tá caro um determinado produto, mas a gente não tem ideia de tudo que está envolvido ali para chegar naquilo, né? É difícil. Você chega nas cidades que são dessa área do agro, né? Aí você pode falar de soja, pode falar de tomate, pode falar de qualquer coisa. Mas você chega na cidade há muito tempo, você vê a turma andando de caminhonete, então você fala, o preço do produto tá bom. Se a turma estiver andando de um ninho velho, é porque o preço caiu. É basicamente assim. Mas na verdade eles têm os 2 carros na garagem. No dia que chega os parentes que quer dinheiro emprestado, ele anda só no ninho. No dia que ele quer fazer uma conversa com o gerente do banco, aí ele anda na caminhonete. A vida do agricultor normalmente é muito difícil. Ela oscila bastante. Não só o agricultor, como também o pecuarista, ela oscila bastante com relação às variações. Às vezes, uma variação de R$1 na arroba do boi pode quebrar toda a produção, porque às vezes aumenta os insumos, aumenta a ração, aumenta o sal, aumenta tudo que precisa, e aí você vê assim, o povo está sempre no fio da navalha, é impressionante. Viver como agricultor no Brasil nunca foi fácil. Não é fácil não. Bom, a gente brinca sempre aqui com os preços, mas é para a gente poder fazer um alerta mesmo e fazer com que as pessoas pensem além do preço. A ideia é que você, quando veja um preço, você pense o que pode ser substituído, como você pode influenciar o mercado. Nós recebemos aqui, em alguns episódios atrás, o rei dos preços de Minas Gerais, né? Você trouxe Feliciano aqui? Feliciano abriu. Você nem falou, eu já imaginei que fosse. Feliciano veio aqui, foi um papo bom pra caramba. E aí, por incrível que pareça, no dia nós tivemos uma dificuldadezinha técnica aqui, eu vou trazê-lo novamente. Então, a pessoa que acompanhou o episódio, que tem uns pedacinhos do áudio lá, que deu uma encurtadinha no áudio, já pedi para ele voltar. Nós vamos falar bastante de preço com o Feliciano também, mas é um cara... Conhece tudo. Tem um histórico fantástico. E é interessante o Feliciano falar o tanto que, às vezes, o comportamento do consumidor influencia diretamente no preço. Então, assim, como a gente imagina que a gente fala assim, não, beleza, eu não influencio no preço do produto, eu não posso fazer nada, eu estou na minha casa, eu estou comprando, mas influencia diretamente no preço de um produto. Quando você aumenta a demanda, o produto aumenta o preço. Quando você reduz a demanda, o produto cai de preço. E no período de safra, né, normalmente os produtos caem muito de preço. Porque tem muito no mercado. Exatamente. Então é muito interessante a visão do Feliciano com relação a isso, e o tanto que muitas vezes a gente não percebe o tanto que a gente influencia no preço.
Agora vamos lá, nós falamos aqui que o preço do álcool subiu um tiquinho, né? O tomate subiu também. Se o cara estiver transportando então numa caminhonete flex, vai subir mais ainda, porque o combustível subiu. Aí o cara fala assim, não, mas tem notícia boa, Alexandre, olha lá, saiu que o petróleo deu uma recuada de 4%. Rapaz, isso não é recuada, isso aí é oscilação normal, não vai chegar no bolso da gente, até porque para chegar no bolso da gente, lá nas grandes empresas tem que recuar muito para ele ter certeza que não vai impactar no custo total. Então 4% de recuo no petróleo não é suficiente para poder mudar nada para a gente. E o importante, né, que também chama atenção, ouro está em alta. Por quê? Ah, mas eu não compro ouro. Mas o grande mercado ou é dólar ou é ouro para reserva. Então quando o ouro está subindo, é porque o mercado está dando sinais de instabilidade. E aí as reservas se direcionam para aquilo que tem maior segurança, que é dólar ou ouro. E o dólar não tem sido tão seguro como já foi no passado, né? Então vai... Não mesmo, né? Não mesmo, né? Não mesmo. Donald Trump só arruma confusão, né? E por falar no Donald Trump, foi bom você falar, Júnior, nós vamos agora, seguindo aqui pro nosso bate-papo, nós vamos então falar se é para rir ou para chorar, porque hoje teve muita coisa do Donald Trump. Eu gosto de podcast por ser atemporal. E aí eu acho que é legal quando a pessoa assiste depois, ele fica vendo se a gente acertou, se a gente foi um bom palpiteiro, se a gente foi um sortudo, ou se a gente não sabia nada do que estava falando, né? E aí hoje, para quem está acompanhando, hoje teve um evento da ONU, né, que o Lula encontrou com Trump, e isso é uma pauta, nós inclusive falamos disso hoje lá na rádio, né? Tive a alegria, eu tenho a alegria de estar na bancada com o Júnior de vez em quando, e cada vez que eu vou lá é uma aula, né? E aí hoje, por coincidência, teve essa etapa. E foi muito legal porque eu falei, ô Júnior, vamos no podcast um dia lá comigo? Ele falou assim, vamos, um dia que você quiser. Falei, a gente já emenda do programa, então vamos embora hoje. Falei, Uai, mas não tem que ser? Eu falei, cara, maravilhoso, maravilhoso. Sim, pô. Vamos embora, né? Vamos embora. Vamos conversar. E aí, já emendando, teve um detalhe que eu achei curioso, não sei se vocês estão sabendo. Vocês estão sabendo que a escada rolante da ONU travou com o Trump e a Melania? É? Sabia? Não, Não? travou mesmo, tipo assim, não consegui. Não subiu, teve que andar o resto. Travou. Tem um vídeo, foi publicado, já está no portal da CNN. Eles estavam na escada rolante, inclusive uma escada rolante bonita, sabe? Assim, com corrimão dourado e tal, e travou. Se fosse no Brasil, a gente ia colocar a culpa no Brasil, né? Aqui os caras dão manutenção, tal, não sei o quê, para ver que imprevisto acontece. Então... Bom, enfim, essa reunião da ONU, além da escada rolante travar, é para rir ou é para chorar? Vamos trazer reflexões aqui daquilo que a gente já ouviu falar dessa reunião. Lula fez um discurso de abertura que foi muito bem avaliado por quase todas as pessoas, com exceção daqueles bitolados que odeiam um ou outro. Né? Eu falo sempre que eu não tenho ódio nem de um lado nem do outro, e não tenho amor nem de um lado nem do outro. Eu estou sempre focado aqui em pensar na coisa certa, e eu sei que tem gente boa dos dois lados, mas também tem um universo de gente dos dois lados. Tem um bocado de gente medíocre e sem vergonha dos dois lados também. Mas aí, acho interessante um discurso bem posicionado. O Lula parece que fez um discurso mais firme, mais rígido do que alguns esperavam, posicionando o Brasil, dizendo que a nossa democracia e a nossa independência, a nossa autonomia enquanto país é inviolável. Donald Trump, alguns esperavam que ele chegasse com uma postura mais aguerrida, mais de embate com Lula, e não foi esse o ponto que apareceu. E as pessoas estão ali meio sabendo, alguns estão frustrados, né? Aqueles que acham que os Estados Unidos são os Estados Unidos dos filmes da Sessão da Tarde, que chega para salvar o planeta, né? As pessoas que acham que os Estados Unidos vai fazer isso, vai chegar aqui, vai salvar e resolver nossos problemas, estão achando, que pena, né? O amigo do Superman não peitou o vilão do Lula, né? Mas, de fato, como vocês estão vendo até agora, esse momento, essa reunião da ONU, com a abertura do Brasil, posicionamento do Lula com uma fala mais firme, e uma fala do Trump um pouco mais, vamos dizer, mais politizada, um pouco mais, né, de chefe de Estado mesmo. Pois é,
Eu posso falar, né? Deve. Não tá. Tô brincando. Aqui, é porque esse assunto ele me irrita um pouco. É porque todo mundo imaginava, professor Alexandre, porque, o Lula vai falar primeiro, porque é tradição, né? Desde a década de 50, o Brasil abre a ONU e tal. Depois vai falar o Donald Trump. O ideal seria que o Lula não esticasse a corda para a gente não ter um momento de mais estresse do que a gente está tendo. Porque é bom lembrar que a gente está numa semana que tem a tal da Lei Magnitsky, que agora chegou na esposa do Alexandre de Moraes, e aí dizem que é por causa do julgamento do Bolsonaro, enfim, essa história toda todo mundo já sabe. O Lula, ele não foi nem agressivo, mas também ele não recuou. Acho que ele fez um bom discurso mesmo. Eu tô com a análise do que todo mundo está falando, assim. Eu não vi todo o discurso, eu vi alguns trechos e me agradou o que eu vi. Mas, de verdade, pessoal, eu vi o Trump fazendo uma desfeita danada com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? O Volodymyr Zelensky. Eu vi ele com outros presidentes também, e eu imaginei que ele ia fazer isso hoje, de verdade. Eu imaginei. Porque a sensação que eu tenho é que o Donald Trump ele não tem muito que perder, sabe? Ele vai meio de kamikaze. O senhor falou mais cedo, eu achei isso interessantíssimo lá na rádio. Ele blefa muito, né? E ele vai com o blefe até certo ponto. Mas eu não imaginei que ele ia parar de blefar hoje. Eu imaginei que ele fosse... Não sei se a palavra é essa, mas eu acho que pode ser também. Eu acho que ele ia dar uma humilhada no Lula, sabe? Você achou que ele ia dobrar? Você achou que ele ia dobrar a aposta? Eu achei. Eu acho que nos bastidores, não, ele ia resolver o negócio, mas lá na frente, para se mostrar pro eleitorado e tal, ele ia dar uma humilhada no Lula. Então, para falar a verdade, eu acho que foi bom o que aconteceu hoje. A gente viu uma convergência de ideias, a gente vai até encontrar na semana que vem. Era tudo que a gente queria, né? De certa forma, primeira coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar é o seguinte: não existe amizade entre países, existe confluência de interesses. Os países, ou eles se interessam em cima de alguma pauta ou não. Quando a gente vê o Brasil dentro da política americana, a gente não tem visto, com exceção do Eduardo Bolsonaro, que está lá fazendo seu estardalhaço, a gente não tem visto pessoas dentro do governo, deputados, senadores, visitando os Estados Unidos para que haja uma melhor interação entre eles. Então, isso acaba causando problema. Então, o Eduardo Bolsonaro, quando chega lá e começa a falar o que ele fala, ele acaba sendo a única versão. Por quê? Os senadores e deputados americanos não conhecem o Brasil. A gente não é visto lá fora. Então, é interessante quando a gente vê o Trump fazendo um pouco, dando uma recuada, e o Lula se apresentando, porque talvez isso faça com que a gente tenha um melhor relacionamento entre eles, entre nossos países, porque no final do dia eu acredito que é o que eles querem. Hoje nós temos a carne brasileira que chega lá, que é uma carne de qualidade, nós temos o aço brasileiro que chega lá, que é um aço de qualidade, nós tivemos vários empresários, por exemplo, a empresária de celulose da Suzano, que fez uma pressão tremenda, e hoje a celulose saiu do tarifaço, né? Os aviões da Embraer saíram no tarifaço, o aço, se não me engano, acho que saiu do tarifaço. Então, isso por quê? Porque o Brasil começa, como instituição, né, chegar lá. E quando você não vê o Estado brasileiro não fazendo essa confluência, isso é muito ruim para o relacionamento. Então, essas políticas públicas internacionais que precisam realmente ter um local onde você possa conferir as ideias, é muito importante. E quando chega lá uma pessoa, mesmo talvez equivocada, mas de certa forma expondo algumas mazelas do nosso governo, ele foi a única versão que apareceu e foi adotada. Então talvez isso faça com que a gente mude, mas eu olho ainda para o cenário brasileiro com muita preocupação, porque há vários indicativos, tanto de caminho, de ataques e contra-ataques ao Brasil, de certa forma, que eu não estou vendo ainda a recuada disso. Olha, eu tenho uma análise muito prática do campo
da política mais dentro do marketing, né? E eu vejo que tanto Lula quanto Trump são dois caras bastante habilidosos ali para poder comunicar, e o Trump ele é mais o cara da aposta. O Trump é aquele cara, pra gente que é mineiro aqui, pra quem é brasileiro, aquele cara que quer comprar seu carro e ele chega botando defeito, criticando, ele quer jogar preço pra baixo, tal, não sei o quê, falando, não vou comprar, não me interesso, tal, mas tá doido pra comprar. E o fato é, o Brasil tá sempre entre os 3 maiores ali na balança comercial com os Estados Unidos, né? É a gente, a China, né? De vez em quando a Índia, que está muito forte. Se você colocar em termos de energia e petróleo, muita coisa com a Rússia, mas já tem muito tempo que não é isso tudo, né? Aquela questão toda. Mas em termos de bens de consumo, matéria-prima, a gente está sempre ali entre os primeiros. O Trump botou a aposta toda por quê? Porque ele acreditou numa fragilidade política que ele esperava que acontecesse aqui, para ele conseguir ainda mais resultado. Dobrou a aposta e a gente esperava que agora. Só que agora chegou o momento em que, com as cartas na mesa, ou seja, né, com os outros países, reunião da ONU, a fala do Lula antes da dele, pode ser que até a própria fala do Lula ali modulou o que ele ia falar logo em seguida. Pode ser, né? Pode ser. Porque desde o primeiro dia, e que falar de tarifaço, professor, eu não sei se o senhor estava alguma vez lá na bancada que a gente comentou sobre isso, mas eu, por várias vezes, falei, não vai acontecer. Eu presenciei, eu confirmo. Você falou falei, não vai rolar. Ah, porque vai? Eu falei, não vai, gente. Sabe por quê, cara? Na prática, o que é o tarifaço? Subir o preço lá nos Estados Unidos para o consumidor lá, o consumidor americano. Você colocar uma tarifa de 50% na carne brasileira, é fazer com que o americano pague mais 50%. É o básico do básico do básico. É lógico que, se colocar a tarifa e essa tarifa vigorar, a gente vai sofrer aqui também. Isso é evidente, mas quem vai sofrer mais e tem inflação vai ser lá, e o a americano. Dele é que ele vai comprar de outro, né? Que não vai faltar. Mas não é assim, quem né? que vai entregar? É. Quem que vai entregar com a qualidade do jeito que o americano está acostumado? Suco de laranja, quem vai fazer? Do tamanho e do tanto que eles consomem lá nos Estados Unidos. E eu falava, gente, não vai acontecer. E todo mundo não vai. Então, assim, eu não estou falando que eu sou o cara da bola de cristal, não. Mas eu olhar para a situação e falei, não faz sentido. Aí todo mundo ficava criticando o Lula, que eu critico muito também. Mas, pô, para mim o Lula estava certo. Pô, deixa acontecer. Deixa chegar lá para ver se vai acontecer mesmo. Se acontecer, a gente resolve, mas não acredito que vai acontecer. E aí, na hora que você vê a lista que tira lá, sei lá, 700 produtos da lista, eu falei, não, ia ser agora, mas vamos deixar mais uma semaninha? Tira mais esse aqui, tira mais aquele ali. E tem um outro detalhe, viu, Júnior, que muita gente não falou. Tem vários produtos que ele colocar a alíquota de 50% que já tinha e não somou. Ele simplesmente reafirmou o que já tinha. Exato. Entendeu? Vários. Só que as pessoas não sabiam que tinha aquela alíquota. Aí fala assim, nossa, vai tributar em 50%. Não, já tributava. Só que o caminho contrário também funciona. Por exemplo, os eletrônicos para cá. Tenta trazer alguma coisa dos Estados Unidos. Por que um iPhone chega aqui custando 15, 16 mil reais e se você converter lá, o cara compra com 3, 4, sabe? Então, isso já existe. Ele só pegou e jogou pra galera, como a gente tá acostumado a ver, daquela jogadinha pra galera ali, pra dar uma movimentada no cenário político e chamar atenção, né? E hoje a gente tem pressão, tanto de setores como a celulose, o café, entre outros, que estão fazendo pressão para que esses produtos saiam no tarifaço. Então, hoje, o Brasil é um grande exportador de café para os Estados Unidos, é um grande exportador de carne, é um dos maiores vendedores de celulose. Então, quando a gente fala em celulose, não é só papel, é papelão, é divisória, é um monte de coisa que celulose é aplicada, e hoje o Brasil é um grande exportador de celulose para os Estados Unidos. Isso faz com que os empresários que compram essa celulose façam uma pressão muito grande para que realmente esse tarifaço saia da lista, a celulose saia da lista de tarifaço. E você vê, por exemplo, afetou as empresas brasileiras, afetou. A Suzano teve uma queda significativa de preço com relação às ações dela que estavam sendo negociadas na Bolsa, mas acabou recuperando agora nessa última semana exatamente por conta dessa pressão que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, assim, afeta diretamente não só o capital que entra no Brasil, como também alguma
a circulação e a economia brasileira, de certa forma. Bom, mas agora eu quero fazer uma provocaçãozinha. Vamos lá. Ainda é para rir ou para chorar? Já que estamos falando de governo e etc., e de eventos internacionais, acabou de encerrar a COP30. Vamos falar de COP30 num bate-bola rapidinho para gente poder seguir e terminar aqui. É para rir ou é para chorar? Um palco de 30 milhões de reais num lugar que quase ninguém viu. Como se diz, fez para inglês ver e só inglês viu. Um palco que já foi desmontado, 30 milhões de reais, para 2 shows de artistas regionais que cantaram antes, um showzinho tímido num palco pequeno, na chuva, para depois uma cantora estrangeira chegar lá e dizer que estou aqui para defender a Amazônia. 30 milhões de reais, críticas a uma estrada para poder ligar um novo aeroporto, até o destino ali desmatando quilômetros e quilômetros de floresta. Vamos lá, resumindo, COP30, piada mundial ou efetivamente vai entregar algum resultado para meio ambiente e para o planeta? Piada, né? E começou com a questão da hotelaria, que você conhece bem, né, pessoal? Aquelas tarifas dos hotéis ali, uns negócios, assim, impressionante que estava acontecendo, né? Hotelzinho que não era de R$100 a diária, vendendo por 6 mil a diária. E eu não tô falando o número de chutando, não, gente. É isso mesmo. É fato. É fato. É hotel que tava de diária de... Começou com essa polêmica toda, foi esvaziando. É lógico que tem todo um contexto político nessa história também, né? É bom que se diga. Mas, pô, foi uma piada. Países que não vieram, que desistiram de participar. Governadores que não foram. Governadores, uma COP30 fraquíssima, um investimento gigantesco, uma cidade onde tem muita gente passando necessidade do básico, de infraestrutura básica, de água, esgoto, né, energia elétrica, e a gente... Bom, enfim, e aí, Filipão? Piada ou realmente... Mas apesar dos pesares, ainda vai ter algum impacto positivo para o meio ambiente? Uai, não tem impacto positivo para nada. Eu vou falar o que da COP30? Quando você estava elaborando essa pergunta, me passar pela cabeça. Falar o que da COP30? Porque nada ficou. Passou pra minha cabeça também. Nada ficou da COP30. Não teve nada que a gente possa aproveitar da COP30 que possa realmente repercutir diretamente ou em proteção ambiental, né, ou em outras coisas, porque realmente aquilo dali foi uma vergonha. É pra chorar, porque vai dar em nada. Vai dar, nem pizza não vai dar, pra te falar a verdade, entendeu? Não vai dar em nada. Não vai dar nem num tucupi, né? Não vai dar nem pra fazer sabe, só dá pra chorar. Porque, olha, só o palco foi 30 milhões. Eu sou capaz de apostar que a cifra supera isso aí inúmeras vezes para resultado nenhum. Para fazer festa para movimento político que não deu em nada. Infelizmente, é o nosso dinheiro sendo jogado pela janela mais uma vez. Sabe o que me irrita com relação a essa parte política? É muitas vezes que a gente não tem um discurso que a gente leva, que a gente possa aproveitar alguma coisa. Normalmente a gente tem um discurso ali com relação à pauta ambiental, né? Às vezes a gente tem um discurso de quem se declara de esquerda que não leva nada a lugar nenhum, que não gera economia, que não gera nenhum tipo de resultado. E aí, às vezes, você tem esse discurso de esquerda, aí vem um discurso de direita que fala: eu simplesmente não concordo com essa pessoa. Mas você está ouvindo o que ele está falando? Não, eu não quero nem ouvir, eu já não concordo com ele, não me interessa o que ele está falando. E aí fica uma discussão sobre o nada. E quem sofre nessa história toda é o povo brasileiro e todos nós que ficam ali no meio daquele fogo cruzado e nada vai para frente. Nós tivemos, assim, recentemente, com relação a isso, e aí até trazendo outro assunto, essa discussão que está aí da PEC da blindagem, que está sendo vista e revista, tivemos uma manifestação significativa nas capitais e realmente uma manifestação relevante, mas assim, eu vejo que a discussão em si, ela está longe do cerne do problema existencial que o grande poder que o STF ganhou, né, e a minimização do poder do legislativo com relação a algumas coisas. Então, quando o legislativo tenta se reerguer, você tem lá o Supremo falando: não, a gente não vai aceitar o que eles vão falar, nós não vamos aceitar o que eles estão querendo dizer,
Mas espera aí, o poder emana de quem? Ó, a terceira pauta que eu queria colocar, ela vai meio de encontro com isso aí, mas é bem rapidinho, porque eu quero aproveitar mais tempo para a gente explorar aqui algumas histórias interessantes que o Júnior tem. O Júnior é um cara que tem uma bagagem fantástica no jornalismo, um cara muito querido que conhece muita gente. Para a gente chegar nesse ponto, que você vai acompanhar daqui a pouquinho, eu tinha uma última pauta aqui que a gente vai passar nela rapidinho, que era essa maldita PEC da blindagem. Sim. Que é um negócio muito infeliz, mais uma grande caca, né, da política brasileira. Como quase tudo, começa com um propósito aceitável, um propósito até bom, mas que no meio do caminho eles vão, né, distorcendo. Vocês conhecem Jabuti? Sim. Já ouviu falar de Jabuti? Sim. Sabe o que é o Jabuti lá dentro do Congresso? O Jabuti de um projeto de lei? Para quem não sabe, Jabuti é o seguinte: você cria um projeto de lei, deixa tudo no jeito. Na última hora possível, você vai lá e inclui um Jabuti, que é uns pedacinhos de texto ali, que é para passar de última hora. E aí, a PEC da blindagem, ela tinha... Veja bem, estou falando de uma análise dentro das informações que eu tenho, com as pessoas que eu converso no meio político, etc. Ela tinha no texto original um propósito muito claro, que era impedir esses julgamentos sumários, né, de políticos. Até a gente tem político que, por falar na tribuna, foi punido, etc. E a ideia era boa, a princípio, para garantir a imunidade parlamentar dentro do ato parlamentar, dentro do exercício da sua função. Aí, quando chega na hora de levar lá para aprovação na reta final, veio o Jabuti, que colocaram os crimes comuns, né? Colocaram todos os tipos de crime ali, que na verdade não era para estar. Aí, em função do Jabuti, perdeu o negócio todo, na minha opinião, um grande tiro no pé. E há alguns que digam, estão tentando colocar como essa PEC como uma pauta da direita, não é, tanto que tem muita gente da esquerda que também votou, e também não é só da esquerda, é uma pauta política, de políticos tentando se proteger. Que no princípio falou, olha, nós temos que criar algo aqui que impeça da gente ser julgado pela opinião aqui dentro, pelo nosso ato parlamentar. Aí o outro falou assim, é uma boa, a gente pode colocar um parágrafozinho aqui também, para me livrar daquelas confusão lá, né? Bater na mulher, né? Ficar devendo os outros. Os crimes de corrupção. Os crimes de corrupção, né? O caixa 2, o dinheiro na cueca, né? O apartamento cheio de dinheiro. Então, o Jabuti... Eu acho que isso vai além, sabia? É? Acho. Então, vamos lá, me conta. Acho que isso vai além. Acho que tem muito a ver com o crime organizado. O crime organizado, ele está entranhado na nossa sociedade de tal jeito, assim, e na política não é diferente, está lá também. Eu tenho a sensação que isso era bem maior. Mas desde o princípio, maior. Ou o crime organizado estava lá na hora que viu a proposta e falou, vamos incluir? Eu acho que tem muito político ali que é do crime organizado. Concordo. É do crime organizado. Concordo. Eu conversei há muito tempo, há uns 10 anos, com a doutora Andréa Miranda, que é uma juíza dessa área, e ela me explicou uma vez como é que o PCC funciona, assim. E aí eu tô falando de uma das facções, mas a gente pode falar de outras. Paga faculdade para ter advogado, gente. Sabe, eles pagam faculdade para ter o médico da organização. Eles financiam candidaturas para ter o político que vai fazer o lobby e vai votar nas pautas deles. E essa pauta da blindagem é tipo assim, eu viro deputado, eu viro senador, ninguém me encosta a mão mais. É basicamente isso, sabe? É lógico que vai ter esse varejinho do crime ali, da agressão, da corrupção e tal, mas eu tenho a sensação que isso era um pouco maior. Antes de chegar no nosso advogado aqui, deixa eu só fazer uma provocaçãozinha então em cima disso, que eu gostei do que você falou, concordo. Mas quando você fala assim, eu vou virar deputado, senador, ninguém bota a mão em mim, não acontece nada. Não é exatamente quando o cara vira juiz? Também. Tem financiamento. Eu já ouvi falar em financiamentos de juízes que entraram. O crime organizado pagou tudo para a pessoa virar juiz. Pagou os estudos. Paga o estudo, paga o cursinho preparatório para. Já ouvi banca o salário pra você continuar estudando, vai virar juiz pra você resolver nosso problema. Já ouvi falar isso, mas como é boato, eu acabo não reproduzindo muito, mas já ouvi falar isso. Não conheço ninguém. Se eu conhecesse, já tava na boca de talvez não é boato, teoria da conspiração. Vocês viram uma operação, desculpa, mas acho que boato é uma coisa, fato é outra. Vocês viram uma operação gigantesca da Polícia Federal que prendeu gente na roça, em usina de álcool, e gente na Faria Lima. Vocês estão entendendo o tamanho do ciclo do negócio? É gente na lavoura e gente na Faria Lima que tem envolvimento com o PCC, passando por posto de gasolina, passando um monte de coisa. Cara, isso não tem um mês que aconteceu. Não tem um mês que aconteceu.
né? Então, assim, para mim, esse negócio é bem sério, sabe? Essa PEC da blindagem me incomodou muito nesse sentido. Primeiro, de alguns deputados que arrotam muito, que sou o arauto da sobriedade e da limpeza, eu sou limpinho e tal, o outro que é o culpado e votou a favor. Isso. E a gente pode citar um monte de nome aqui de Minas Gerais, que vai para as redes sociais Dá pra abrir uma bela lista. E sabe o que me incomodou mais? Pode até ter um voto do deputado ali para chegar e falar, não, os meus pares têm que autorizar a minha prisão, alguma coisa do tipo. Mas votar secreto? Então, peraí, você não vai saber nem quem votou a favor daquele cara que roubou, que matou ou que era de uma organização criminosa? Mas na última hora mudaram. Na última hora colocaram que o voto não seria secreto, seria aberto. Para tentar amenizar e dizer não, mas mesmo assim ficou muito ruim com a sociedade toda, e aí agora o Senado com certeza vai segurar, mas é aquele tipo de mancha que não dá para voltar atrás, né? Enfim. E só vai segurar porque teve manifestação, e porque repercutiu muito ruim, né? Senão também dava um jeito, passava. E aliás, a manifestação contra a PEC eu apoiaria. Contra a anistia, não. Eu acho que já houve anistia no passado, né? Eu não ia entrar no assunto da anistia, mas é porque eu estou vendo um esforço muito grande para dizer que as manifestações foram absolutas contra a anistia e contra a PEC. Contra a PEC eu sou contra a PEC. Contra a anistia não, porque eu acho que tem gente ali que é réu primário, é gente que trabalhava, que fez uma cagada muito grande, que tem que pagar sim, mas que se tivesse às vezes matado alguém, não pegava 2 anos de cadeia, sabe? Ia conseguir ali cumprir, sei lá, menos tempo e etc. E eu não tenho dó de ninguém que tá preso. Eu não tenho. Eu tem, acho, professor. Quebraram, fizeram uma confusão danada, destruíram o patrimônio. Pra mim tem que pagar, sabe? Nessa aí a gente discorda. Eu concordo que tem que pagar. Eu só acho que a dosagem tá muito acima comparado com outros bandidos que cometem crimes muito mais violentos. Eu não sou operador de direito para entrar nessa discussão sobre dosimetria da pena. Realmente eu não tenho a profundidade dessa história, mas são crimes que vão, sei lá, vandalismo, aí você vai e coloca mais um lá que quebrou patrimônio público, sabe? E aí por aí vai, então chega uma hora que... Eu concordo que todas as pessoas que invadiram ao Congresso são baderneiros, são pessoas que praticaram o crime de dano ao patrimônio público, e alguns danos são irrecuperáveis. Eu concordo com isso, mas aplicar a eles crime de golpe de Estado dentro daquele movimento totalmente desorganizado, eu sinceramente, como operador do direito... Eu não vejo um movimento desorganizado ali não, eu acho ele muito organizado. Eu achei completamente desorganizado, porque houve uma baderna generalizada. Mas me acende uma luz de dúvida, Júnior, quando as imagens são muito restritas, sendo que você tinha um arcabouço de imagem muito maior. A pessoa foi tudo... Eu acho que tem muita coisa ali que está obscura, eu acho que tem muito bobo pagando pato por malandro de verdade. Pode ter, eu não tenho dúvida disso. Eu não acho que anistia para todo mundo, não. Tem gente ali que tem que ficar preso bastante tempo, sim. Mas eu acho que a maioria ali, uns 85% a 90%, é gente que foi no calor do momento e que estragou a vida dele e que a família tá do lado de fora aqui. Se eu matar alguém no calor do momento, eu vou ser preso do mesmo jeito, gente. Mas argumento não convence. Esse que é o ponto. Mas aí a dosimetria a gente precisa colocar juristas para debater, porque realmente eu não vou saber debater. Esse é o ponto para mim, eu acho que tem que punir sim. Mas eu não tenho... Eu acho que isso esse é o tal do golpe de Estado, gente. E o que estava ali em curso, me desculpem, era um golpe de Estado sim, porque a gente viu os documentos que foram revelados. Isso aí, todo mundo fala assim, sumiu as imagens. Gente, foi transmitida ao vivo, ou eu tô doido? Ou eu não fiquei o dia inteiro lá na CNN vendo a discussão? Ou eu não ouvi na Itatiaia o dia inteiro a Edilene contando tudo que estava acontecendo? Mas as imagens das câmeras internas que nunca apareceram? Mas, professor, precisa? Eu acho que é importante identificar quem e pegar aquela pessoa e inquirir aquela pessoa e dizer como você veio aqui. Do que a gente já viu ao vivo? Não, tudo bem, concordo com você que podia ter mais e mais. Eu acho que tudo que foi visto ali é digno de realmente ser penalizado. Mas eu acho que tem algumas coisas que... Outra coisa, os caras são tão burros, os criminosos que invadiram o Congresso, que eles transmitiram ao vivo. É só pro YouTube ver. Então, esse argumento da imagem que sumiu e tal, e é muito comum esse argumento, não me convence, porque eu vi isso ao vivo no Facebook, no Instagram, no TikTok e nas televisões, sabe? Então, assim, eu concordo com vocês que a gente pode entrar na discussão jurídica sobre dosimetria da pena. É uma discussão que pode existir e eu não vou saber ter essa discussão porque eu não vou saber somar até que ponto pode estar. Agora, que esses caras têm que pagar,
tem que pagar, e pagar pra mim é bandido como qualquer outro, é criminoso como qualquer outro, sabe? Eu não consigo defender. Eu concordo que tem que pagar, mas eu acho que alguns já pagaram pelo que fizeram. Eu acho que alguns já pagaram, estão pagando, e mesmo que fosse liberto hoje, continuaria com essa mancha, já perdeu emprego, já perdeu formatura de filho, já perdeu velório de familiar e etc. Eu acho que alguns ali já pagaram. O que me incomoda é ver uma pessoa, igual aconteceu recentemente lá, 2 criminosos mataram a menina, cometeu um absurdo e abuso e tudo mais, com 30 dias tá solto. Tá errado. Entendeu? Tá errado também. Tá errado. Eu acho que não pode. Tá errado. Soltar quando dias tá errado. Muito errado. E pra mim tá errado também soltar o cara muito que quebrou o errado. Congresso, entendeu? Pra mim tem que ficar tudo lá. Mas eu acho que nem todos. Eu acho que tem alguns ali que o Jacu entrou, tirou uma foto, fez gracinha. Agora um cara que quebrou, que botou fogo, que entrou, que derrubou um relógio histórico e tal. Esse cara, a pena pra ele é maior. Só que eu acho que tinha que identificar todo mundo e não colocar todo mundo na mesma linha. Mas a gente tá falando assim, quando a gente fala sobre dosimetria da pena, realmente a gente tá falando sobre um crime que aconteceu e agora a gente vai apenar. Tá, beleza. A questão... Na meu incômodo como jurista, o que me incomoda é a extensão de tipos penais para apenar determinados crimes que no final do dia não era. Para mim, o direito penal tinha que ser hermético. Se há uma situação onde a pessoa comete uma conduta e vem e de repente o Estado está ali inventando aquela conduta e colocando em outro tipo de penal para que você possa penalizar todo mundo? Não. A gente já tem um crime, o crime de dano ao patrimônio público, que é um crime severo e tem uma pena severa. A gente tem todos os crimes que podem ser imputados ali, mas assim, tem certas coisas que no final do dia me parece uma invenção. Eu, como advogado, já tive que fazer algumas defesas que você vê o Estado, sinceramente, colocando pessoas que às vezes não têm condição de apresentar uma defesa que seja digna em determinados crimes que, na verdade, ela nem cometeu, mas só porque ela é uma pessoa humilde, às vezes negra, às vezes pobre, e chega ali e coloca na situação. Então, assim, eu vejo realmente um abuso do Estado quando vai colocando e criando ali certas situações para penar determinadas pessoas, generalizadamente, mas como uma coisa midiática. Não, eu concordo com vocês, tem excesso, gente. E isso eu não discuto com vocês, não. Eu estou discutindo... Chegamos no acordo. Eu tô discutindo com vocês aqui o que eu senti de vocês, tá? Uma certa pena das pessoas que estavam lá e estão presas hoje. Essa pena eu não tenho. Para mim, quem cometeu um crime precisa pagar por ele. Agora, vamos debater a dosimetria? Eu não consigo debater. Vamos ver se tem abuso? Também não consigo, porque eu não sou operador do direito. Se você está falando que teve abuso, eu acredito em você, porque eu não tenho argumento para debater mesmo, sabe? Agora, a pena dessa pena, tô falando pena de dó. Não tem. Não tem. Cometeu um crime, vai. Não, dó de quem entrou e quebrou não tem nenhuma. Entendeu? É o tipo de atitude. Eu fico puto com um cara que quebra uma placa no ponto de ônibus. Exato. É revoltante. O que eu digo, eu concordo que tenha que pagar. Eu só acho que o peso está um pouco mais voltado para questões políticas do que para o fato jurídico em si. Esse é o ponto que me incomoda. Eu acho que o fato jurídico em si, ele não daria causa para penas daquela proporção. E eu acho que todo mundo... Esse debate eu não consigo acho que ter. todo Eu não tenho mundo argumento para ele. tem que pagar. Eu só não tenho pena. Todo mundo tem que pagar. Mas eu acho que realmente houve crime. Olha só que ponto interessante. Eu sou contra determinadas situações. Por exemplo, eu às vezes estou em casa, vejo lá, ligo na net, não estou vendo lá no aeroporto. Ver uma pessoa sendo presa por uma questão de estava fazendo mula de tráfico de drogas internacional. Beleza, essa pessoa está sendo presa, muitas vezes não tem experiência nenhuma com criminalidade, entrou naquela ali por uma esparrela da vida, uma escolha errada da vida, e ali vai pegar ali, muitas vezes um tráfico internacional vai pegar 17 anos de pena. Essa pessoa vai sair dali, do sistema carcerário, e vai fazer o que da vida? Ela vai entrar para o tráfico. Acaba sendo o próprio sistema sendo um grande recrutador de pessoas para colocando dentro do sistema. Então, assim, eu acho que a gente deveria rever certas penalidades, mas aí já está entrando não na penalidade. Ressocialização, né? Outra coisa. Porque nós precisamos realmente tentar imaginar certas situações de trazer essa pessoa, porque deixar essa pessoa no sistema é um gasto para o Estado, porque um preso ele custa bastante, né, para o Estado, custa mais que um professor,
né? Uma pessoa presa ela custa para o Estado mais do que um professor. É impressionante isso. E isso não gera nenhum tipo de riqueza, de valor, de nada para a nossa sociedade. E a gente só fala, dentro de pautas políticas, de aumentar a pena, de fortalecer, quando na verdade a gente deveria melhorar essa discussão, que eu acho realmente difícil, porque é muito mais fácil defender, vamos aumentar a pena do que a gente falar sobre nós estamos numa semana cheia de notícias boas, né, pra gente debater acalorado. É legal que quem vai assistir o podcast lá no futuro, quem vai ouvir, vai falar assim, pô, acertaram num punhado de coisa, em outras não, né, mas acho muito legal. Bom, eu vou agradecer aqui rapidamente aqui a Implantar Telecom, para você que está em Belo Horizonte, região, a melhor internet da região de BH, Implantar Telecom, faça aí o seu contato, vale muito a pena, tem a internet da Implantar. Deixar meu abraço e agradecimento aqui para a turma da Ecobeer e da Aquíssima, nossos patrocinadores dessa água deliciosa que nós estamos tomando aqui. Também para a Avantic Editora, a Drones Barbershop, a Logan Agência, a Drones Car Wash, a 3BF e a galera que está conosco aí nos acompanhando. Se você está curtindo, achou legal, o debate pegou aí, tem argumento que você quer mandar para um amigo, por favor, curte, comenta, compartilha, manda para a galera aí. Se você não gostou, fica caladinho. Pronto, simples assim. Muito pelo contrário, se gostou, você comenta, deixa sua mensagem de ódio, a gente vai ler. A gente pode me xingar, não tem problema não. Deixa essa mensagem de ódio, a gente vai ler e vai tentar argumentar. Eu acho isso muito legal. Eu não queria dizer, mas a gente gosta dos haters, vocês nos impulsionam, então vai, solta o seu veneno aí, por favor. Vai. Bom, nós temos 10 minutinhos agora para... Mas já passou assim rápido? Boa, né? 10 minutinhos agora pra gente poder... também dosimetria da pena, né? Não briga comigo, não. É só um pensamento meu livre mesmo sobre esse assunto. Mas assim tem que ser. A ideia do podcast aqui é isso, sabe? A gente deve trocar ideia e... É isso que está faltando, na verdade. As pessoas conseguirem ouvir opiniões divergentes sem criar inimizade. É isso que falta. A boa política, ela media interesses e visões de mundo diferente, né? A politicagem, ela cria... competição e guerra contra visões diferentes. Vamos contar um pouquinho da história do Júnior Moreira. Eu sou fanzaço desse cara. É um mega comunicador. Tem gente que fala assim comigo, cara, mas o Júnior são quantos? Eu falo, eu conheço um. Não, mas eu ligo na rádio de manhã, eu escuto o Júnior. Eu escuto o jornal, eu escuto o Júnior. Eu vejo o debate, o Júnior tá. No programa que você tá lá, o Júnior tá. Como é que você dá conta disso tudo, Júnior? Como é que essa coisa toda veio para sua vida? Na verdade é porque eu apresento de manhã o Conversa Geração, de 8h30 às 9 horas da manhã, que é um programa... o que a gente fez aqui, tá? É debate. Na maior rádio do Brasil. E eu medio esse debate. Já fui comentarista desse debate, mas hoje eu sou mediador do debate. E logo mais às 14h eu faço chamada geral, né? E por vezes... como eu já passei por diversos horários na rádio, um colega precisa, um colega deu dor de barriga, alguma coisa do tipo, eu vou apresentar. Então vão me ouvir no jornal, vão me ouvir em outros programas. Por isso que eu tenho a sensação, o povo tem a sensação de onipresença do Júnior. Mas você é o coringa de todo mundo ali. Aliás, todo mundo quando falha quer que você substitua, porque a gente escuta o Júnior o tempo todo na rádio, trabalhei muito tempo de madrugada, né? Então eu tinha meu horário de madrugada e depois eu tinha um dia inteiro para descansar, para fazer as minhas coisas, né? Então, convencionou-se que, como ele está de madrugada, é mais fácil chamar ele para o dia, e eu sempre fui muito disponível, então acabei aprendendo a fazer todos os horários ali, né? Talvez por isso que isso aconteça até hoje, mas eu gosto, né? Mas sua paixão está no rádio. A TV não tinha... Já fiz TV, sabia? Já fez TV? Conta um pouquinho disso pra gente. Quem tem mais de 30 anos aí vai conhecer da TV Balcão. Vocês lembram da TV Balcão? Lembro. Eu vendia armário lá, brincadeira. Não vendia armário, não. É porque na época eu tinha muito venda de armário, né? Mas eu fazia eu fazia algumas pílulas de jornalismo que entravam de hora em hora na TV Balcão, sabe? Legal. Então, de hora em hora tinha lá, então era eu, a Carol Saraiva, a Luísa Tofani, tinha alguns apresentadores. Na verdade eu era estagiário, mas um dia precisava de apresentar, eu fui lá, apresentei e fiquei no hall de apresentador. O Anderson Veloso, então você conhece essa época? Conhecemos lá na TV Balcão. Veloso, meu amigo, querido. Um abraço pro Anderson. O Anderson que inclusive me indicou lá na Itatiaia, eu tive a alegria de ir pra bancada lá. E eu sou apaixonado com rádio, né? Aí no dia que me ligou, eu tava na estrada voltando, né? Meu pai tinha infartado, eu tava na estrada, completamente aéreo, né? Falei, é da Itatiaia e tal, não sei o que. Eu pensei assim, é golpe. Isso aí é lorota, é alguém querendo... Fernando Viegas que te ligou. Viegas que me ligou. Eu pensei, isso aí é alguém querendo me passar algum golpe, falando que vai fazer uma propaganda barata, eu vou
comprar e não vou receber, e eu dirigindo, falei, tá bom, depois a gente conversa. Falei com minha esposa, salva esse número aí. Passado um dia, eu falei com ela, você salvou aquele número? No dia que eu perguntei, a Viegas me ligou de novo. No mesmo dia, cara, foi um negócio impressionante. E aí eu fui, foi legal, meu pai recuperou, meu pai achava a coisa mais legal do mundo, falava, meu filho tá falando na Itatiaia e tal. Legal. Né? E ele ainda teve a oportunidade de, por mais de um ano, acompanhar os programas lá, muito bacana. E é uma experiência fantástica estar lá na Itatiaia. E aí, Júnior, hoje você está na Itatiaia, você apresenta 2 programas e também coordena ali, como é que é? Eu tenho um cargo de coordenação, eu sou coordenador de variedades, que eles chamam, que é basicamente os produtos que são entretenimento e soft news. Vamos dizer assim, né? Que não é aquele jornalismo hard, que é um jornalismo mais, como é o chamada geral, aquela questão de bate-papo, de conversa, e também os programas de entretenimento. Então, sob meu guarda-chuva, assim, é aquela história de fazer escala, pensar, organizar e ouvir até para ponderar alguma coisa, sabe? É legal, eu gosto muito de ver o respeito que o pessoal tem com você lá, sabe? A referência, assim. Toda vez que eu converso com alguém, que eu escuto tal, sempre que eu assim, o Júnior, fala com o Júnior, né? Porque as pessoas vão reconhecendo isso, né? Porque você teve em outras rádios também, você começou em rádio do interior, foi Eu isso? comecei lá em Passatempo, numa rádio chamada Juventude FM, com 16 anos, foi a primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio. Com 16. 16 anos, Então você já tem 10 anos já de rádio, né? Tem alguns anos de rádio aí. Só de Itatiaia eu tenho 10. Eu falei assim, cara de 26 anos, você começou com 16, tem 10 anos de rádio. de terra, meu filho, o bicho tá pegando aqui. Não. Mas eu passei, aí fui do interior, vim pra cá pra trabalhar e estudar, passei pela UFMG Educativa, depois fiquei alguns anos na Alvorada FM, aqui de Belo Horizonte, depois fui pra Band News, fiquei um tempo ali, tive a grata satisfação de trabalhar com o Ricardo Boechat, apresentei jornal algumas vezes com ele. Que legal. Quando ele vinha a Belo Horizonte, né? Eu apresentava naquele mesmo horário da manhã, né? Dele. Então, quando ele vinha pra cá, eu tava na mesma bancada que ele. E depois fui convidado pela Maria Cláudia Santos para assumir o Café com Notícia lá na Itatiaia. Fiquei 5 anos no café, depois passei para o período da tarde, fiquei 2 anos à frente do Itatiaia Agora. Fui comentarista do Conversa de Redação, depois virei apresentador e depois, quando veio o projeto Chamada Geral na parte da tarde, me convidaram também. Aí eu saí do Itatiaia Agora e fui pro Chamada Geral e tô lá até hoje. Para resumir a prosa, é isso. Legal. Ufa. Legal. Bom, me fala uma coisa aqui. Você estava perguntando pro Júnior alguma coisa aqui sobre celebridades antes da gente começar. Como é que é o negócio? Ô, Júnior, assim, é curiosidade mesmo. Você que está esse tempo todo na rádio, quem você já entrevistou, assim, que marcou mesmo a sua carreira, que você achou legal pra caramba? Cara, eu fiz boas entrevistas, assim, geralmente com políticos, né? Então, eu já entrevistei Lula, Bolsonaro, já entrevistei o governador Romeu Zema, Pimentel, a prefeita Alexandre Calil, enfim, a turma que está na política, de uma forma ou de outra, eu já entrevistei, né? Desses quem te surpreendeu positivamente? Positivamente? Cara, político eu não consigo ser surpreendido positivamente. É mesmo? Não. Geralmente, quando eu entrevisto político, é na época da campanha eleitoral, né? E eu sempre falo que é o momento da gente ir à feira. Sabe quando você vai, pega o tomate, dá uma virada nele, aperta pra ver se ele tá bom? Sabe o que é? Você vai lá e pega a goiaba e vê se não tem nenhuma unha ali que abriu pra ver se era vermelha ou branca. Então, eu olho pro político nessa época nesse sentido. Então, eu não dou nem muito papo. Meu negócio é querer saber do que tá acontecendo e tal. Então, eu não consigo falar que algum é simpático ou não é. Negativamente, dá pra apontar algum? Cara, a minha experiência com o Lula não foi boa. É mesmo? Porque a gente teve um embate muito forte no ar, na campanha eleitoral dessa que passou, porque eu fiz uma pergunta para ele sobre corrupção e ele apelou. Esse corte viralizou, muita gente deve ter visto isso, mas basicamente eu perguntei, vou tentar lembrar aqui a sequência, mas basicamente eu perguntei sobre corrupção, que eu acho que é uma pergunta que precisava perguntar, porque ele tinha saído da prisão há pouco por corrupção, né? Por corrupção. Então você precisa perguntar para o cara sobre isso, e aí ele se exaltou, e eu acho que ele não estava preparado para responder aquele tipo de pergunta, e falou assim, devia ter perguntado sobre isso, aquilo outro. Eu falei, deixa eu te falar, poderia ter feito todas as perguntas, mas eu te perguntei sobre corrupção, isso não respondeu. Então ficou um embate e ele voltou nervoso e tal, então esse negócio deu uma viralizada, então a experiência não foi boa nesse sentido, porque eu recebi muito hate, né? Aí a turma que é fã de político vai pra cima e tal. O ufanismo, esse ufanismo político. Exatamente. No Bolsonaro, o que me incomodou foi o em volta.
Eu achei ele até um senhor simpático, assim, brincalhão, tiozão. O tiozão do churrasco. Só que em volta, algumas figuras que me incomodaram muito, assim, algumas figuras que eu achei meio estranho, aquele movimento ali. Mas, pô, tem pessoas que são muito, muito gentis, assim, né? Como político mesmo, né? Por exemplo, o presidente da Assembleia hoje, o Tadeu Martins Leite, ele é muito, o Tadeuzinho, que todo mundo chama, é um cara super gentil. Você pega o Anastasia, ex-governador Antônio, poxa, que gentileza, que cuidado, que carinho com todo mundo, sabe? Então tem pessoas muito boas. Não tô falando que as pessoas são ruins, não, tá, gente? Eu tô falando de experiências que talvez um dia que foi ruim também, né? E de pessoas celebradas, assim, o que te surpreendeu positivamente e negativamente? Eu sempre falo do Odilon Wagner, ator global, pra mim é um dos caras mais gentis que eu já conheci na minha vida. Assim, entrevistei ele algumas vezes, e a primeira vez que eu entrevistei ele, tava lá na Alvorada ainda, e vira que mexe, a gente se encontra assim, e é um cara muito legal. Agora, para não responder diretamente sua pergunta, resumir na prosa, quanto mais o cara tá na prateleira de cima, ele é mais educado. Quando o cara tá na prateleira do meio de baixo, ele se acha mais. Bom, a gente poderia ficar aqui mais um tempão, mas infelizmente o tempo vai acabando. Eu queria só agradecer mais uma vez aqui. Deixa eu chamar a Raíssa da Implantar. Raíssa, vem cá, dá um recadinho pra gente aqui, pra gente caminhar pro finalzinho. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Valeu, Raíssa. Tá aí, ó, o QR Code na tela. Já fala com a Implantar agora. Ou no 41410955. Faz aí o seu contato rápido para garantir que a sua internet nunca mais será lenta. Gostou? Vamos lá. Olha só, chegamos ao final aqui. Eu preciso fazer aqui a nossa corridinha rápida. O nosso pinga-fogo rapidinho. Vamos lá, Júnior. Convidar quem fala demais, aí você não consegue fazer tudo da pauta. Nada, aqui o nosso pinga-fogo aqui é o Pimenta na Frieira. Pimenta na Frieira. Polarização era necessária ou estamos passando um inferno no nosso país? Passamos de todos os limites possíveis e imagináveis. Terrível. Ativismo judicial no Brasil protege a democracia ou extrapola sua função ou é um mito? Os dois. Ou os três. Eu acho que tem mito nessa história, eu acho que ultrapassa, mas eu acho que tem hora que também é um contrapeso que é importante. Intervenção do Estado na economia é necessário ou só atrapalha? Só atrapalha. Só atrapalha. E por fim, cafezinho com pão de queijo ou churrasquinho com uma boa bebida? Cafezinho com pão de queijo. Qual é a melhor cidade do Brasil? Passatempo, Minas Gerais, Brasil. Muito bom, Júnior. Por final, no seu agradecimento aqui, sua despedida, deixe seu contato para a turma e faça uma indicação de um livro, filme, série ou música, o que você quiser indicar para a galera. O meu contato é o @Júnior Moreira Rezende, meu Rezende é com Z, pode seguir lá e vai lá me xingar, tá, gente? Pode ficar à vontade, não tem problema não. Ô Alexandre, eu teria um livro que eu li lá no ensino médio que eu gosto demais, que é o Alienista, Machado de Assis, eu acho que vale muito a pena todo mundo ler, mas esse que tá atrás de você aqui, ó, isso aqui é uma relíquia, gente. Ele é o Música Caipira, as 270 maiores músicas do José Hamilton Ribeiro. José Hamilton é aquele repórter do Globo Rural, antigo e tal. Esse livro, eu te dei esse livro de presente. Inclusive eu vou mostrar, olha a primeira página dele aí, Deixa eu ver. Aqui, Pô, véio, tem minha assinatura. Uma dedicatória. Cara, pra mim isso aqui é um trabalho histórico, cara, maravilhoso. Pra quem gosta de música, não só música caipira, mas pra quem gosta de música, eu acho que vale muito a pena ter isso aqui em casa. Perfeito. Obrigado demais, viu, Júnior? Eu que agradeço. Cara, da próxima vez eu vou falar menos. Convida que eu vou falar menos. Não, se puder ter próxima vez, a gente vai... Vai ter, ué. Então Só me convidar. Nós vamos fazer programas maiores, então. Tá bom. Fiquei feliz demais. Filipão, suas considerações finais, sua indicação de livro, filme, música, série ou o que você quiser indicar hoje. Primeiramente, assim, eu gostaria de falar que eu acho muito interessante a gente poder sentar livremente, poder conversar abertamente sobre essas questões. E discordar, né? E discordar, legal. Eu sempre trago o exemplo aqui do Barack Obama, ele foi discursar no funeral do Dick Cheney, que era um dos maiores opositores dele. E ele falou, ele era um político ferrenho, defendia a pauta dele, a gente não concordava, mas eu respeito ele como político. E eu acho que às vezes o que falta nesses debates é respeito. Então eu acho que a gente precisa, por exemplo, ter esse respeito. E eu fico muito feliz de poder debater com o Júnior, com o Alexandre, nessa bancada, que eu acho que realmente bem interessante a gente poder debater essas ideias e levar isso adiante. E
assim, Alexandre, muito obrigado. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado novamente por me aceitar aqui. Eu e essas ideias, às vezes, meio fora da casinha, mas, assim, eu acho muito interessante a gente poder debater, que eu acho que é isso. E eu concordo com muita coisa que você trouxe aqui, Júnior. Muito obrigado. Alguma indicação hoje? Livro, filme, série ou música? Pô, eu gostaria de indicar um livro que é O Alquimista, de Paulo Coelho. Eu acho muito bom a literatura de Paulo Coelho. Ele te traz algumas reflexões sobre a vida e sobre tudo, né? É muito interessante. Fechou. É isso aí, nós vamos encerrando por aqui, ó. A minha indicação de livro era esse aqui que eu trouxe, inclusive, para mostrar que foi um presente do Júnior. Eu indiquei antes. Mas eu achei fantástico porque reforça. E esse livro tem um detalhe, gente. Não é aquele livro que você quer pegar ele de ponta a ponta. Você consegue degustar páginas como se você estivesse ouvindo um disco. Você vai escolhendo as músicas, vai vendo a história. É espetacular, muito bom. A facilidade da internet hoje coloca para ouvir a música que está sendo indicada. Verdade, dá para ouvir. Então, José Hamilton Ribeiro, Música Caipira, as 270 maiores modas. Obrigado pelo presente, obrigado pela presença. Obrigado. Uma alegria. Prazer. Compartilha com a galera aí, acompanha e contrata a Implantar para você acompanhar sempre com a melhor qualidade. Onde que eu vou fechar o negócio ali de fora agora? Agora, então, tá. Com a turma. Obrigado, gente. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, segue aí nas redes. Você está no Professor Alexandre Santos Podcast, onde a gente não foge da polêmica, a gente debate, encontra a solução.